efeito da música, assim, no cérebro? Por Todo. que dá essa energia Todo. ou tristeza? Não precisa nada. Tudo no cérebro, qualquer pensamento, qualquer movimento que eu estou fazendo aqui, você tem ondas eletromagnéticas. Sim. Várias ondas. O que acontece com a música é que a música são ondas vibratórias. Então, dependendo do que você concilia, do que você coloca e o teu cérebro, você põe o teu cérebro numa frequência. Caramba. A gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, rave. A rave, o que o grande DJ saca? Que se ela coloca o batimento cardíaco das pessoas no batimento que ela põe ali na mesa de som. na mesa de som, que eles chamam de... CDJ, acho que é. sei lá, Picape? Picape. Que chamam de picape, ele domina aquilo todo mundo. Pelo batimento cardíaco. Vira uma Ele tem ali um público na mão, meu amor. 200 mil pessoas, 100 mil pessoas, batendo no mesmo ritmo. É o batimento cardíaco. Nossa. Por isso que na rave se usa o quê? Ou coisas que excitam, ou os energéticos, seja o que for. Porque você vai indo, acelerando o coração, e o cara vai acelerando lá na picape. É show Meu na Deus. certa. Faz muito sentido. Sabe uma vez que eu vi, que era assim, que tinha gente que colocava tipo Frank Sinatra pra estudar, porque ajudava a memorizar mais. Esse é um fato. Existe isso. E para você ter uma ideia, Rafa, é tão verdade isso que, por exemplo, pessoas que vão perdendo a memória, Alzheimer ou demência, a última coisa que elas esquecem é música. Caramba. Tanto que meus velhinhos, quando começam a perder a memória, eu falo assim, cadê a playlist da vovó? Como assim? Eu falei, cadê Carmen Miranda? Cadê Dalva de Oliveira? Mas isso existe, pega lá, bota para vovó para ver se não vai fazer efeito. Dependendo da geração, bota, ligam. Nossa, eu não acreditava. Porque tipo, a música vai acessar o cérebro, uma coisa lá que tava guardadinha. É a última memória a se perder. Você pode ter uma pessoa que você ama, que está perdendo a memória. Faz uma playlist que você sabe que ela gostava. Pode botar, ela vai cantar com você. Não, mas tem música mesmo que a gente ouve, assim, tipo, em balada, por exemplo. Muito antiga, que do nada a letra vem vindo. Quando você vai ver, você sabe a letra. Eu entro em choque, eu falo, como eu lembro disso, dessa música? É a memória Sim. que fixa mais. E se você entender, por exemplo, isso que você falou é absolutamente correto. Você bota uma música para entrar naquela vibração. O poder da música, gente, é gigantesco, tanto para um lado quanto para outro. Por exemplo, você falou que bota música para chorar. Você bota qual? Ai, Adele. Adele. Porque eu gosto de música bem dramática, porque eu gosto Isso, mas a Adele é dramática. E eu gosto da encenação. Sabe eu dentro do box, água quente caindo, escorrendo na parede? Eu crio um clipe. É um artista. Eu ponho gospel. É uma atriz. Eu ponho música gospel. Mas, doutor, uma coisa que eu nunca entendi até hoje é... Quando alguém se fala assim, mas tem que se conhecer. Como que a gente se conhece? Eu nunca sei, tipo assim, eu tenho que ficar sentado, Não, mantra... de jeito nenhum. Por exemplo, quando eu atendo o paciente, o que eu faço? Eu sempre falo, eu não vou te detectar doença. Eu vou detectar o teu funcionamento cerebral. E aí você vai entender o teu funcionamento mental. Porque uma coisa, gente, é o cérebro, outra coisa é a mente. O cérebro é um órgão, como o fígado, como o pulmão. A mente é a energia gerada dentro desse cérebro. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o cérebro seria a lâmpada. A mente seria a luz que sai da lâmpada. Deu para entender? Algo a mais. Quê? O cérebro seria uma lâmpada. A lâmpada. Agora, a luz que sai da lâmpada é a mente. Cadê? Entendi. Aí você fala assim, tá, Bia, onde está o meu espírito, a minha consciência? Seria o drone que está acima disso tudo, vendo tudo acontecer. Nossa. Mas isso vale para todo mundo, gente. Aí você fala assim, mas eu nunca percebi isso. Porque você nunca se atentou, porque todos nós temos corpo, mente e espírito. Essa vozinha que fica na nossa cabeça, é o que parte? É o subconsciente falando? É o consciente? Depende, me dá um exemplo. Sei O lá, demônio. vou dar um exemplo. Sim. Estou andando, acontece muito comigo, tá? Sim. Estou andando assim por uma ponte. Estou com o celular na mão. A vozinha fala assim, joga teu celular lá no rio. Aí eu não vou jogar o celular. Ou eu tô dentro de um ônibus, fala assim, joga teu celular pela janela. Aí eu falo, gente, eu não vou jogar. Aí eu tô perto de uma janela e falo assim, pula. Aí eu falo, por que eu vou pular? Eu não. Isso é um pensamento obsessivo. Isso acontece em pessoas muito ansiosas. É um nível de ansiedade muito alto. Nossa, gente. Por quê? Porque o que é pensamento obsessivo? É um pensamento que se repete
de conteúdo negativo e ele é sempre intrusivo. Porque você não quer pensar e aquela porcaria se introduz na sua cabeça. E como que faz pra você, tipo, desligar esses pensamentos Depende intrusivos? do nível, do tamanho que você tem de pensamento obsessivo. Se te atrapalha, isso tem tratamento. Você deve ter baixas doses de serotonina. Eu sou uma pessoa triste? Porque serotonina... Ansiosa. Extremamente ansiosa. Não, eu sou ansioso, bastante ansioso. Muito. Você vive em todos os tempos, menos o aqui e agora. Mas eu tô fazendo um exercício agora de ficar mais presente, sabia? Porque realmente eu sofria muito eu ficava mais ansioso quando eu ficava pensando no futuro. E se eu tivesse feito? E se Isso. tivesse Você é o homem do acontecido? si. E aí, tipo, aí eu cheguei à conclusão, tipo, na terapia, que não, eu preciso aproveitar o momento agora, entender que eu tô aqui. Porque quando você fica pensando no futuro, você, tipo, você não tem controle. Você não vive o agora. Mas, Rafa, e você pensa o seguinte, futuro. Quem é que sabe do futuro? Ninguém. Nem as cartomantes, nem os videntes, não sabem nada. Não sabe nada. É uma probabilidade. A gente não sabe, gente. Não sabe mesmo. O passado, cara, já foi, bicho. Esquece. A única coisa que a gente tem é aqui e agora. Não tem outra alternativa, nem que você não queira. Então, por exemplo, você devia ser um cara que sofria muito em função do que você ficava pensando que não ia ser. Eu acho que sim. Ah, bonitinho. Oh, minha amiga. Mas então, essa vozinha na cabeça, você tem que procurar um tratamento quando ela começa a Se isso ser... fugir do seu controle, ou se isso começar a te limitar, ou seja, atrapalhar teu trabalho, atrapalhar tuas relações, tem como melhorar. Não, essa vozinha só aparece quando eu tô ocioso. Eu tô, tipo, sei lá, se não tô nada pra pensar, aí eu falo, tá. Mas aí eu te pergunto, existe uma coisa, o nosso lado espiritual só pode ser acessado no silêncio. Como é que você faz? Meu espírito tá vagando, né? Na hora que eu tô em silêncio, o que eu faço? Cadê o espírito dessa hora? Eu não sei. Porque, gente, é muito bizarro. Porque, assim, eu tô dentro de um avião, aí tem um botão lá, assim, ó, não aperte, da porta. Aí você fica assim, se eu apertar isso aqui, o vai avião mim? vai cair, vai entrar em turbulência. Fica assim o tempo Pra todo. mim é no museu. Lembra da gente no museu? Vinha na minha mente, tipo assim, toca no quadro. Vai lá, toca ali no quadro. Gente, E a vocês são vontade fofos. de pegar o quadro assim, ó, e colocar a mão. A gente é muito criativo. Só que, assim, os pensamentos ficam soltos. Porque aí você tem que ter a tal da disciplina de materializar o que você pensa, E como materializar o que eu penso? botando no papel. Tem que escrever Escrevendo. tudo. Tudo. E escrever, não é aí não, tá? A escrita é fundamental. Porque o que é o pensamento? Não é uma coisa abstrata? São ondas eletromagnéticas. Como é que eu tiro isso daqui, que é uma ideia, e ponho aqui? Na hora que eu começo a escrever a minha ideia, eu estou materializando um pensamento. E o pensamento é muito mais rápido do que eu posso escrever. Concorda? Não, eu sofro com isso, porque às vezes o pensamento meu tá tão rápido que a minha boca não consegue acompanhar. Então eu falo com uma dicção de centavos. Eu começo... A pessoa, o que você falou, meu amor? Parece que eu tô cantando uma música do Eminem, mas não. Tipo agora. Eu estou pensando e aí eu preciso fazer que a minha boca acompanhe os meus pensamentos que estão... Mas aí que tá, eu era assim também. A primeira vez que eu fui dar uma palestra na Telerge, era a Telerge, antiga companhia de telefonia. E aí foi muito engraçado que eu fazia uma palestra por ano. Aí no final do ano tinha aquela despedida. E no último dia tinha uma senhorinha fofa, linda, elegante, parecia a Coco Chanel. Chegou para mim, minha filha, eu venho aqui todos os meses te ver, você é uma fofa, você fala coisas muito interessantes, mas eu vou te dar uma dica. Eu falei, o que é? Aí ela falou assim, você tem que desacelerar o seu pensamento. Porque o que você fala tem muito conteúdo, mas você fala tão rápido que a gente não entende nada. Aí eu falei assim, meu Deus, um ano inteiro falando, ninguém entendeu. Eu o ano inteiro tentando me comunicar incompreendida. Aí eu falei, e o que você me dá uma dica? Ela, fala pro espelho, porque aí você vai se ver falando. E aí eu nas férias, eu me lembro que eu comecei... Falei, gente, não dá para entender nada mesmo. A velhinha foi muito delicada comigo. E aí, a partir dali, eu comecei a notar. Se eu estava lento para falar, se estava lento para mim, estava bom para os outros. Eu tinha isso. Nossa. E aí eu comecei a escrever. Porque quando eu escrevo, eu lentifico o meu pensamento. Para você escrever, você tem que lentificar o pensamento. E a gente foi perdendo o hábito da escrita, né? Hoje em dia eu não sei Eu nem... não sei escrever. Mas posso te dizer, isso é muito ruim. Muito Luca. horrível. Isso é muito ruim. Porque, assim, por exemplo, os bambambãs do mundo digital, né, o Vale do Silício, ninguém bota seu filho em escola que tenha isso aí.
Tablet, O celular. básico eles querem os filhos com caderno, Saudade. lápis e caneta. Bom, se eles querem isso, quem sou eu para não querer? É que hoje a maioria das escolas também é notebook, né? Tudo. O- Aí o que, o que caderno virou aconteceu? notebook. O que está se provando é que as pessoas vão perder memória mais cedo, porque você não está materializando o que você pensa. Então, por isso... Você está com dificuldade de memorização. Muito. Eu tô esquecendo de muita Porque coisa. quando você põe no papel... Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu escrevo o livro à mão. Oi? 9 bics. E eu só escrevo a bic. Por quê? Porque a bic desliza. É mais fácil para mim. Eu gosto de bic. Tá, Eu não entendi. ganho nada com a bic, tá? Nunca me deu Eu nada. achava que era porque você falou que você tem que ter um ritual, que você gosta de correr lá na lagoa. Não, eu tenho isso que Aí eu todo dia eu acabei, eu tenho que fazer aquele ritual de correr, eletrotango. É como se eu chacoalhasse os pensamentos para zerar, para no dia seguinte continuar. Porque a bic, eu faço o seguinte, a minha empregada, ela pega folha e numera. E aí eu vou escrevendo, jogando no chão. Tum, 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 tum. Depois aquilo é pego, leva para uma pessoa digitar. Eu só vou ver o livro lá no final. Ah, então você vai tipo psicografando. Mas o que que acontece? Mais ou menos assim, mas o que acontece? Antes de eu começar a escrever, eu já pensei várias coisas, vou fazendo esquemas. Aí eu falo assim, isso é um capítulo. Falar isso é um capítulo. Aí eu vou fazendo o esqueleto do livro. Tipo os escopozinhos, assim, ó. Pequenas palavras-chave. Isso. Então, vai ter um capítulo que eu vou falar sobre meditação. Vai ter um capítulo que eu vou falar sobre isso. Vai ter um capítulo... Depois que o esqueleto está pronto, aí eu começo. Aí eu desafio, porque tem horas que o pensamento está tão acelerado que eu tenho que... eu perco o raciocínio, aí eu volto de novo. Então, tem coisa arriscada, vai assim mesmo. Caraca. Nossa. Eu imaginei essa cena, tipo aquela da cena do Harry Potter, que tem um monte de livro. É, que vai As cartas chegando. Coisa voando. O quarto da doutora. Então, assim, ó, quando você tá com muito pensamento, então tô no meu ambiente de trabalho e eu preciso focar, porque eu tô ali muito, muito criativo. Então, o que eu consigo fazer de imediato? Então, eu pego um papel e eu começo a escrever. Pega um caderno, porque o papel vai se perdendo. No meu caso do livro, é porque as folhas estão numeradas, eu não vou me perder. Sim. É sempre bom você ter... Por exemplo, eu tenho sempre um Moleskine, aqueles caderninhos, Pequenininho. no avião. Que eu entro no voo, daqui a pouco eu olho alguém e falo, aquilo dá um personagem. Aí eu Olha já que começo. doido. Aí eu já começo. E aí sentou, ligou para a mulher, tá irritado, O que vai dar aquilo? Não sei. Um dia eu vejo. Aí eu lembro de um paciente, falei, gente, será que fulano tá bem? Aí eu escrevo isso. Aí depois eu mando, oi, você tá bem? Aí a pessoa, como é que você sabe que eu não tô bem? Eu falei, não sei, eu tava voando, lembrei de você. Tava lá no céu. Eu falo assim, gente, intuição. Porque eu acho que tem essa coisa que você falou da música, tem isso dos pensamentos. Os pensamentos são ondas. E a gente cria afinidade com outras pessoas pela maneira que a gente pensa, pela faixa vibratória que a gente está. Eu costumo dizer que eu acho que morrer é escolher uma música para onde a gente vai. E eu, certamente, quando for chamada, eu já vou chegar, tipo, onde está Tom Jobim? Onde está Vinícius? Onde está Leila? Onde está Elis? Entendeu? Eu vou me botando ali. Pelo som, vou saber para onde eu vou. Que legal. Porque tem gente que fala assim, vai a luz. Tá bom, a luz e o som. Porque o universo faz um som. É, tem barulho, né? Que incrível. Eu vou pela música, pode ter certeza. Não me perco, não. Você acha que que a rede social acabou adoecendo as pessoas? Eu acho que está adoecendo. Eu não sou contra as redes sociais, tá? Eu acho que a rede social vai evoluir para uma coisa extremamente produtiva. Eu acho que, de alguma maneira, a gente vai ter que reinventar a rede social para te dar conteúdo. Porque, senão, ela vai morrer. E, por exemplo, vamos pensar no podcast. O podcast é a contramão de tudo. O que se esperava há 5 anos atrás? Cada vez mais a gente vai ter que produzir conteúdo rapidinho que ninguém vai querer ver. O podcast é o contrário disso. É horas, né? Horas. Aí você fala, tem um canal de cortes, ok. Mas tem um canal de cortes, mas o cara vai vendo cortes, aí de repente ele fala, pô, tá tão bom esse troço que eu vou ver tudo. Né? Então, isso me dá uma esperança. De alguma maneira, o podcast já está reinventando uma internet, uma rede social que fala de conteúdo. Porque são milhões de pessoas, gente. E você não tinha isso na televisão. A televisão não tinha tempo para dar conteúdo.
Eu me lembro, sou da época do Jô, que para mim era maravilhoso, mas um programa do Jô, por mais... Eu já vi o programa do Jô que ele me deu 2 blocos, mas isso, no máximo, dava 40 minutos. Que é Muito muito rápido. pouco. E numa conversa de podcast, o interessante e o gostoso a gente tem um roteiro de umas coisas que a gente vai falar, mas vai fluindo o papo. E na hora que você vê, você falou sobre tudo. E foi fluindo, foi natural. Parece uma energia de mesa de... E isso é muito interessante, porque num universo de pensamentos fragmentados, porque hoje você pensa o seguinte, você pega o teu celular, a pessoa vai vendo ali o Instagram, vamos supor, ela vai trocando de uma mensagem para outra numa velocidade que não forma raciocínio. Eu. A gente não raciocina mais, a gente não tem aquela visão global. E para a gente ser criativo e efetivar a criatividade, você tem que pensar no todo. Porque senão você vive num mundo desse tamanho fazendo piada para você mesmo. Eu tenho que pensar no universo, o que é o humor. O grande humor, se o humor foi bem feito, todo mundo ri. Sim. É que nem um drama. Se for bem feito, todo mundo chora. Aí que você vê o bom comediante e o bom dramático. Uhum. Né? Porque, assim, tem gente que faz piada para eles. Você fica olhando assim. Dá para traduzir? Porque quando é bom, é atemporal. O cara está falando da essência humana. Todas as emoções, seja o humor, a arte, de um modo geral, vai ficar aquilo que fala da essência humana. A nossa essência humana é a essência do drama, sim, do humor, sim, da comédia. Isso está na essência humana. Por isso que passam-se os séculos e continua a existir. Vai mudando o formato. Então, voltando àquilo que eu falei, o podcast me deu uma esperança. Eu nunca fiz podcast, comecei esse ano, em março. E aí foi uma coisa que eu falei assim, engraçado isso. Aí o primeiro que eu fiz foi do Vilela. Cheguei lá, vim numa sexta-feira, olha, a louca, né? Fazer podcast na sexta. Uhum. Mas eu falei, era o tempo que eu tinha, eu vou fazer. Cheguei lá, pro Lene, que é o produtor, gente finíssima, cheguei 7h. Falei, dá para você me arrumar um Uber 8h30? Aí ele, 8h30? Eu falei, porque eu marquei de jantar com uns amigos lá no Jardim. Aí ele, que hora você acha que vai sair daqui? Eu falei, no máximo 1 hora. Né? 8h, né? Eu saio daqui. Não, você já fez podcast? Eu falei, nunca. Amor, senta aí, senta o rabinho, que de 2 horas para cima. Eu falei, o povo não vai aguentar isso. Aguenta, que amor. coisa chata. Não, bizarro, olha né? o preconceito. É. Quando eu vi que a coisa, quando ele falou, nós fizemos, primeiro deu quase 3 horas alguma coisa, o segundo deu quase 4. E eu falei, caramba, foi o que você falou, a coisa vai fluindo, você não vê o tempo passar. Então, ao mesmo tempo que você tem um TikToker que hoje faz uma como é que se diz? Um corte. Um corte muito rápido, ao mesmo tempo você tem um podcast. Então, assim, é tudo muito novo. A vida que a gente está vivendo digital é muito nova. A gente está aprendendo, a gente está pedalando a bicicleta com ela em movimento. Mas eu acho que a gente está evoluindo bem. Eu não sou fatalista, não. Eu acho que a gente está evoluindo bem. E tem um jeito de consumir as redes sociais sem adoecer? Porque, igual você disse, as pessoas, elas ficam, consumindo e elas ficam comparando a vida delas. E isso acaba gerando... Isso é muito ruim. Por isso que eu acho que a rede social ela vai evoluir para alguma coisa de conteúdo. Para as pessoas sacarem para onde elas têm que ir, buscar e ser feliz. E olhar a rede, tipo assim, ai, que bacana. Tipo assim, isso aqui é bacana, isso aqui não é bacana. Eu fico pensando que pessoas que... Hoje a dependência digital é imensa, tá, gente? A próxima novela da Glória Pérez, que começa em outubro, Travessia, vai trazer essa realidade muito forte. E realidade mesmo, de dados científicos. Para você ter uma ideia, hoje, a rede que mais vicia é o TikTok. Efeito de droga. Porque você fica aqui naquela velocidade, mudando. Aquilo faz assim... E o que está acontecendo é que as pessoas que são viciadas em rede social não estão conseguindo mais ler livro. Por quê? Porque para ler, você tem que ter uma atenção focada, você tem que ter esse raciocínio amplo. O que acontece quando você se vicia numa coisa de informação fragmentada, você tem dificuldade de leitura. Sabe qual é a minha maior dificuldade com o livro? Vou começar.
Aí o tempo voou, tananã, passou 3 dias, parei naquela parte. Eu não lembro mais o que aconteceu. Porque você está num looping de informação fragmentada que ocupa todo o espaço. Aí eu tenho preguiça de voltar, entendeu? Entendi. Mas aí agora eu tô me forçando a voltar a ler agora. Legal você pegar, tipo assim, ler 40 minutos por dia. Não fica nessa coisa de tem que acabar. Não, 40 minutinhos. E pega um papelzinho e põe o resumo da ópera ali. Em 2 linhas, o que você leu. Eu tô lendo o Poder do Agora. Tá? Tô. Eu ganhei de presente há uns 5 anos atrás. Eu só ganhei... Ele tá lendo agora. É que eu fui ver a dedicatória. Falei, caralho, já faz muito tempo a pessoa me deu. O tempo naquela passa, época. né? Muito. Cara, é inacreditável. Peguei o livro e falei, caraca, agora que eu estou abrindo esse livro e lendo o livro. Mas pelo menos eu já dei um passo de começar. Com certeza. Ô, doutora, sabe uma coisa curiosa? Eu tava, tipo assim, teve uma época que eu tava, tipo, super pra baixo. Eu falei, gente, será que eu tô com depressão? Aí eu falei, tá. Aí minha médica, que é uma médica integrativa, Amanda maravilhosa. Aí eu fiz um exame. Aí eu descobri, amor, que eu não tava, tipo, eu só simplesmente não tinha vitamina D. Aí eu não tinha vitamina K. Acho que é K. Eu não tinha vitamina. Coenzima Q10. Não tinha coenzima Q10, que eu tô. Aí o que ela fez? Aí que tá. Por exemplo, eu já fui processada por vários convênios pela bateria de exames que eu peço. Aí fala assim, mas você... Eu falei, meu filho, mas eu tenho que prevenir. Se eu esperar, tá tudo esculhambado. Né? Ganhei todos os processos, graças a Deus. Então, hoje eu meto a mão no coisa. Você tem que pegar todos os hormônios, tem que pegar todas as vitaminas. Porque, gente, nós somos um caldeirão bioquímico. Vocês terem uma ideia? Só para ter uma ideia, tá? Todo dia, 50, 70 bilhões de células têm uma morte programada, chamada apoptose. O que significa isso? Que a gente se renova o tempo todo. Então, tem células que elas cumprem suas funções e se autodestroem, para não atrapalhar as outras no andamento. Sabe as células que estão mais velhinhas? Sim. Elas mesmo se autodestroem. Aí, o que acontece? Quando você começa a ter essa autodestruição não acontecendo bem, vai te dar câncer, vai te dar uma série de doenças. Porque o sistema imunológico da gente é programado como se fosse uma linha de produção. Na linha de produção, você fabricou uma caneca aqui, veio com defeito, não tem uma coisa que tira? Um descarte. Um descarte. O nosso corpo tem. Que baba. Que louco. De 7 em 7 anos, a gente vira outra pessoa, né? É tudo novo de novo. E é isso que é bizarro. Eu achei que eu tava simplesmente, tipo, super... Eu falei, será que eu tô com depressão? Não, amor, eu simplesmente estava sem vitaminas. E a vitamina D é fundamental para a produção de serotonina e dopamina. Se você não tiver, não vai. Aí eu falei pra minha médica, mas eu tomo sol. Ela falou assim, posso falar uma coisa pra você? Você tá tomando sol, não existe. Porque assim, você tá tomando sol pelado? Aí eu falei, não. Ela falou, mesmo. Então, meu amor, o sol que você tá tomando, ainda mais com protetor, com Não bronzeador, não pega o tanto de vitamina D que você tem que fazer. Hoje, a gente que é da geração filtro solar, tá todo mundo com vitamina D baixo. Todo mundo. É uma coisa inacreditável. Mas como que faz para as pessoas... Porque eu pensei na minha mãe, por exemplo. Eu acho que minha mãe não toma nada disso há Mas muito olha tempo. só, a Porque sua não se médica preocupa. falou uma coisa maravilhosa. Você, para ter a vitamina D vinda do sol ideal, a gente teria que todo dia, 1 hora por dia, tomar banho pelado de sol, sem filtro solar. Aonde? Não tem nem onde. Não, quem é de nós que vai ficar pelado meia hora de um lado, meia hora de outro? Não existe. Fora que o dermatologista acaba com a gente, né? Pois é, porque esses dias viralizou uma foto, você viu? De uma senhora de 90 anos. E o pescoço. Com o pescoço e o rosto. E aí não tem como, porque se a gente não toma... Amiga, tem que tomar as vitaminas. Não tem que repor, não tem jeito, gente. E, doutora, na hora que a médica aplicou, porque ela falou assim, vou aplicar 500 mil. E o, sei lá como que fala a sigla. O I. E o I. Luca, ela fez assim, já! O meu mundo que tava sépia fez assim, passarinhos voando. É verdade, mas é verdade. Lucas, mas foi Ela fez uma overdose inicial, como se fosse uma bombada, né? Digamos assim. É isso que eu tô tomando essa injeção lá em casa com enzima Q10, Que termoativador. são tremendos antioxidantes. Por exemplo, o teu sistema de autodestruição inteligente das células que já cumpriram sua função deve estar funcionando muito bem agora. Porque o que acontece? Se isso não estiver funcionando, eu vou acumulando células que estão meio que inúteis, não estão deixando as outras assumirem a responsabilidade, e você começa a cair numa exaustão, começa a ter dor muscular em tudo que é canto. Eu tô ótima, doutora. Olha como eu tô bonita.
Não, mas eu fico preocupado, tipo, com o povo. Será que a galera... Eu não sabia de muita coisa disso. Mas é que eu acho que é pouco falado sobre isso. É muito pouco falado. Sobre, Sabe tomar o que vitamina. Eu nem acontece? sabia que tinha vitamina K. Tem, Não sabia. tem. Sabe o que acontece? Existe um radicalismo no mundo médico que eu acho muito ruim. Que é assim, o psicólogo está aqui, o médico está aqui, o assistente social está aqui, o cara que usa vitamina está aqui. Ninguém se fala. Quando é aquilo que eu falei, o conhecimento, cara, é do universo, não é nosso. A gente tem que conectar tudo. Eu, quando vem paciente e falo, olha, tá com essas vitaminas não estão legais, eu vou te pedir que você vá numa pessoa especializada nisso, mas já leva os exames que está tudo pronto. Meus pacientes vão para ginecologista, urologista, já com todos os exames pedidos. Aí tem colega que fala assim, mas para que essa psiquiatra? Ela não tinha cuidado da cabeça? Por que ela pediu a mamografia, a transvaginal? Eu falei, gente, ela devia agradecer, né? Porque a pessoa já vai para lá tudo direitinho. Porque você tem que olhar o corpo todo. Por isso que eu falei, fazer medicina para mim foi fantástico. Eu não consigo dissociar o que é aqui e o que é aqui. Porque isso aqui controla tudo. E como que eu posso identificar, por exemplo, o que a Rafa falou, da depressão? Quando você tá deprimido... Não, depende. Mas a Rafa teve uma coisa que ela estava se sentindo sem energia. E deprimido. Mas deprimido requer pensamentos negativos. Tava pensando, doutora. Tá. Mas pensamentos negativos... E você deixou de fazer as coisas que você fazia? É que assim, ó, eu acordava, e aí sabe quando, tipo, você, ai, nossa, gente, vou ter que acordar. Então, você estava sem energia. E aí eu não tava tendo motivações. Aí eu senti que depois, eu não sei se também foi uma coisa placebo, depois que eu comecei essa suplementação com as vitaminas, eu meio que, tipo, senti que eu tive um up, sabe? Mas tem, realmente. E aí eu te falei, eu falei, Lucas, eu virei outra pessoa, eu tô, tipo... Mas você não estava deprimido, você estava... você mais 2 anos entraria na depressão. Você estava sem matéria-prima para fazer os antidepressivos naturais. E a gente tem que sempre estar suplementando, isso é um fato. A gente não consegue tirar toda a dose necessária nos alimentos. Ou tem que ser um combo de junção? Muito difícil hoje você fazer isso pelos alimentos. É claro que você pega os exames, você tem uma ideia, né? Tem gente, por exemplo, que chega com vitamina D de 15. Aí você fala, bom, essa pessoa está morta, eu não sabia, entendeu? Porque, assim, e nosso padrão de vitamina ainda é muito ruinzinho. Por exemplo, se você for ver no exame, acima de 20, tá bom. Mas o ideal é que fique lá para 40, 50, não pode passar de 70. Então, vê lá assim, normal, a pessoa, então normal, entendeu? Mas não tá. Para a demanda existencial que a gente tem hoje, é pouco. Vitamina B12, por exemplo, você vê lá, acima de 300, está ótimo. Mas o ideal é 500. Estar deprimido é um sintoma da depressão? Ou estar deprimido é uma coisa, estar depressivo é outra? Existe essas duas diferenças? Existe uma diferença, sim. Vamos lá. Você pode ter momentos depressivos. Você pode ficar triste, pode passar ali 2 dias amuado, sem querer comer, sem querer sair, porque aconteceu alguma coisa. Aí você está frustrado e está depressivo. Mas você não está deprimido. Porque a depressão, ela é uma doença. A depressão é uma doença que abala o corpo, a mente e o espírito. O corpo, um deprimido, por exemplo, não dorme. Ou então ele tem a insônia da depressão. Qual é a insônia da depressão? O cara deita e dorme porque está exausto. Aí, entre 3 e 4 horas da manhã, ele acorda. Sem despertador, sem nada. Ele faz pim. Aí você fala, o que houve? Aí ele volta a ter sono lá para as 5, 6. Por quê? Entre 3 e 4 seria o auge da produção de serotonina da pessoa, de melatonina natural. Como o deprimido produz mal essas coisas, o que acontece? Ele acorda como se fosse um despertador, como se fosse um espírito. Porque ele faz assim, tum, sabe, o olhão. Aí ele olha o relógio, não, mas ainda é cedo. Aí ele fica para lá e para cá. O ansioso puro, sem depressão, ele tem dificuldade de pegar no sono. Ele fica tim, 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 tim. Então tá aqui a depressiva e o o ansioso. Né? E ela falou pra gente no começo, vocês são uma dupla incrível. Eu concordo com essa fute. A fome e a vontade de comer. Ai, doutora! Ela começou a falar, eu fiz assim, ó. Porque eu literalmente acordo 4 da manhã. 4, né?
desço, como alguma coisa, me mexo, brinco com a cachorra, subo e consigo voltar a dormir. Não, mas você consegue dormir lá para as 5h30, 6 horas. 6 horas, 7 Aí às vezes até quando 9. é para levantar, se você tivesse que levantar cedo, tivesse que levantar 6, você tava péssimo. Sim. É porque esse horário é onde tá trabalhando o... Pra produzir os hormônios. E como meu corpo fala, É acorda? só dose. Por quê? O que que acontece? Se na depressão você tem baixa dessas substâncias, o que acontece é que naquela hora que ela estaria regularizando o teu sono, ela tá baixa. Então você acorda. Meu Deus.